Olá, meus amores! E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de português e vamos falar um pouco mais acerca das HQs, né, que já vem sendo trabalhado em algumas aulas anteriores, né? Bom, e hoje nós vamos focar na narração, certo, das histórias. Nas HQs, a sequência das imagens, né, que aparecem e também dos textos escritos, né, porque nós sabemos que numa HQ pode ou não existir um texto escrito, né? Mas bem, então, tanto a sequência das imagens com ou sem um texto escrito, essa história, né, ela vai narrar um fato, né? Ela vai criar uma narrativa, né? É uma história em que os personagens eles praticam ações diversas, né? Então, o texto narrativo, ou seja, aquele que conta uma história, em geral, ele é organizado em situação inicial, ele é organizado em conflito, ele é organizado em clímax e também no desfecho, né, que é o início, né, o meio e o fim, tá? E qual é o que aparece, o que acontece em cada uma dessas partes em que esses textos eles estão organizados, né? Então, o que a gente pode observar? Que na situação inicial, esse texto, né, desse texto são apresentados o quê? São apresentados as personagens, né? Quem são os personagens principais, quantas personagens são, às vezes as características, né? Vai falar sobre as características dessas personagens, tá? Às vezes é possível saber também quando e onde a história ela acontece. Então, numa situação inicial, o que é que nós temos? Nós temos os personagens, nome, a idade, se menino, se menina, né? Então nós temos essa ideia, né? Então nós somos apresentados esses personagens. E também é possível saber, né, onde e quando essa história acontece. Em seguida vem o conflito, né? Que é o fator, né, que vai gerar as ações e as reações de cada personagem, ok? Bom, então entre um acontecimento e outro, né, entre um fato e outro da história, o clímax é o momento de maior tensão, né? É aquele momento em que todas as nossas perguntas, em que todas as nossas questões, né, elas estão ali sendo aguçadas. E aí, o que vai acontecer? O que será que aconteceu? E agora? Né, como vai dar esse desfecho? E agora como a história ela vai continuar? Qual a próxima sequência? Qual o próximo fato que essa história vai nos contar, né? Então ele é um momento de maior tensão, e o desfecho, né, é a parte final do texto, em que ocorre a resolução do conflito. Então o clímax, ele é o quê? Ele são os conflitos existentes, né? É quando nos é mostrado os conflitos existentes dessa narração, certo? E o desfecho é a parte final, é a conclusão, né? Dessa narração, dessa narrativa, tá? E aí eu trouxe pra gente novamente o nosso livrinho, né? Pequenas Confissões, nosso paradidático trabalhado esses meses, né? E se nós formos analisar a história, né, a história trabalhada nesses meses, nós vamos analisar que a situação inicial seria o quê? Seria a apresentação dos personagens, que o personagem principal aqui seria a Liliane, né? A Liliane,
ela mora com os pais, então os pais também são personagens. E aí na nossa história nós temos os primos de Liliane, né, que emprestaram, né, a casa para que a Liliane pudesse se abrigar por um tempo, né, para que a família da Liliane pudesse se abrigar por um tempo, né? E aí nós temos a situação inicial. Logo em seguida, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o conflito, né? Que são a parte em que vai acontecendo os fatos, né? A Liliane, ela passa, né, a ser por conflitos com a sua irmã, com a sua prima, ela é humilhada, ela tem que esconder os seus brinquedos, então isso vai, a sua boneca, então isso vai se desenrolando, né, no conflito. E aí nós temos o clímax, né, que é aquela parte onde todas as nossas atenções estão voltadas para a gente saber qual vai ser o que vai acontecer, né, com a família da Liliane, o que aconteceu com os seus parentes, né, o que aconteceu com a boneca, se ela perdeu a sua boneca, o que aconteceu naquela noite da chuva, alguém morreu, né? Então isso é o quê? É o clímax, é o momento de maior tensão, né, da história. E aí, para finalizar, né, nós temos o quê? Nós temos o desfecho, né, que é quando a Liliane e a família, juntamente com seus pais, ela consegue, né, construir a sua casa, sair ali da casinha no fundo, né, do quintal dos seus primos, né, e passa então a ter um pouco mais de paz e de dignidade no seu novo lar, né? Então essa parte é o quê? É o desfecho da história das pequenas confissões, né, que é da história da Liliane. Bom, meus amores, na página 61 do livro de português que nós estamos trabalhando, vocês vão encontrar um pouco mais desse conteúdo, né, falando desse texto narrativo e de todos esses pontos que eu ressaltei aqui para vocês. Gostaria que vocês, como tarefinha de casa, analisassem essa página 61 e estivesse respondendo as questões que estão lá estabelecidas, tá? Essas questões ela vai de encontro, né, com uma história em quadrinho, né, da página 58, né, que é a história aula de canto, tá? Então, dê uma olhada na página 58, depois voltem lá para a página 61, tá? E respondam as questões que estão propostas para vocês. Um beijo e até amanhã.